Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de março do projeto Cria Promove. O meu nome é Ângelo Rodrigues, estou aqui com muito prazer, é para nós uma honra e um privilégio estar por esta via, pequeno vídeo, a comunicar os nossos projetos e o nosso dinamismo. O projeto Cria Promove, que nasceu em janeiro deste ano, continua e nós estamos, obviamente, não podia ser de outra maneira, entusiasmados e queremos, com este projeto, divulgar todos os criadores do mundo, particularmente em língua portuguesa, e oxalá é esse o nosso desejo, a nossa intenção, possamos crescer também com a vossa ajuda, com a vossa colaboração. E desta feita, hoje, aqui a gravar isto para vocês, e vai ficar de uma forma mais, digamos, intensa, relevante, se é que se pode dizer assim, no nosso portal, isto sempre, não é? Não tiramos lá estes vídeos, mas depois com mais relevância, reiterando, nas redes sociais. E também agradecemos, porque isto é um trabalho de equipa, se pode dizer, e de cumplicidades. Façam também a vossa promoção, deem a conhecer o nosso projeto, nós agradecemos imenso e todos estaremos a ganhar com isso. Estamos cá porque achamos que há uma lacuna muito grande na comunicação social em geral e particularmente no jornalismo cultural, e não quer dizer que possamos ser a pedrada no charco, não temos essa arrogância, nem essa prepotência, nem a podíamos ter, mas queremos de facto fazer ou ir fazendo passo a passo, paulatinamente, a diferença. E, portanto, conheçam-nos, é esse o repto que vos lançamos, o desafio. Visitem o nosso portal em criapromove.com, uma palavra só, um conceito aglutinado, criapromove.com. Está lá muita informação, praticamente todos os dias colocamos lá coisas, sobretudo entrevistas. Há lá uma área para entrevistas, já lá estão umas quantas. Dos vários autores que iremos falar hoje, mais de metade, creio, já lá tem uma entrevista. A nossa forma de divulgação e promoção e de levar e de comunicação e de levar a conhecer o trabalho criativo a todos é de facto com base numa entrevista. Portanto, estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente e eu apelo então a todos os criadores, estamos a falar de escritores, obviamente, poetas, dramaturgos, cineastas, pessoas ligadas à moda, ao cinema, ao teatro, às artes de palco em geral, às artes plásticas, iremos falar aqui pelo menos em 2 autores hoje. Venham até nós, temos produtos apelativos e interessantes de promoção e divulgação e é essa a nossa paixão, é essa também a nossa forma de estar na cultura e nas artes. Sem mais delongas, vamos então começar com este livro, que eu tive o prazer, a honra e o privilégio de coordenar e de apresentar numa sessão muito participada, muito interessante, que aconteceu em julho de 2015, não foi assim há tanto tempo quanto isso, no Museu Teixeira Lopes, no Porto, um belíssimo museu. E estamos a falar de Margarida Santos, que é uma artista plástica conceituadíssima e, sobretudo, muito mais conhecida até como escultora, embora também seja uma artista plástica em geral, pintora, etc. Mas ela, em boa hora, e através da Sinapis Editores que eu estava a coordenar na altura, ela publica a sua biografia, digamos, autorizada, ou não fosse ela própria a escrevê-la. E ela escreve muito bem, de uma forma muito peculiar, diferenciada, não usa pontuação deliberadamente, mas é uma nota, digamos, estilística dela própria, por isso é que é peculiar. E chamou este título tão curioso, Fragmentos de uma Biografia Ruída, que está associado, ela narra isto ao longo destas 300 e tal páginas, e vai logo no início justificar, entre aspas, o porquê desta biografia ruída, porque de facto, literalmente, os papéis que ela ia guardando em gavetas e em armários foram ruídos pelos ratos, e ela aproveitou, não conseguiu aproveitar tudo, aproveitou alguma coisa e despachou-se, entre aspas, para poder escrever a biografia antes que os ratos roessem mais material que ela foi juntando ao longo do tempo. É uma biografia curiosa, diferenciada, não muito habitual, não comum. Normalmente as biografias seguem uma estrutura cronológica, há uma forma mais ou menos comum a todas. Esta diferencia-se também por aí, eu diria que é quase uma biografia, se é que se pode dizer, intemporal, escrita ao sabor da pena e que se lê como um conto ou como um romance. E de facto a vida
desta grande mulher telúrica, da Margarida Santos, que é esta grande escultora, artista plástica e que se revela também como uma excelente escritora e também nos surpreendeu como uma boa poetisa, portanto também colaborou já em obras coletivas que nós coordenamos, como uma que iremos falar a seguir. É uma mulher multifacetada, que respira cultura, talento e arte por todos os lados, uma mulher de muito bom gosto, ou não fosse. Aliás, basta olhar para as peças belíssimas, para aquelas mulheres lindíssimas que ela esculpe e que estão também no Museu Teixeira Lopes e por aí, por essas galerias e museus não só nacionais como internacionais. Vale a pena ler este livro magnífico, esta biografia, fragmentos de uma biografia ruída, como ela lhe chamou, de Margarida Santos, que o cria, promove, recomenda e aconselha vivamente. E agora vamos mudar de género literário, vou tirando aqui um pouco aleatoriamente, ao calhas. Estou-vos a mostrar então este livro infanto-juvenil, magnífico. Tive também o prazer, a honra de coordenar para a Sinapis Editores este livro da Dulce Rodrigues, uma escritora que não é só uma escritora de livros para crianças, livros infanto-juvenis ou de contos desta natureza. Este chama-se A Festa no Céu. Ela tem vários livros, este pela Sinapis, como disse, e outros em outras editoras. Também tem uma magnífica entrevista que está lá no portal criapromove.com. Vão lá ver no sítio das entrevistas. Uma entrevista magnífica e também um videolivro que lá está, que nós colocamos, desta autora, Dulce Rodrigues, que escreve maravilhosamente bem, diria. Não está cá nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Não é nada fácil, bem antes pelo contrário, escrever para este público tão difícil que são as crianças, que é talvez o público mais difícil que existe. Ela consegue, de facto, ter esse talento, já tem um treino, já tem uns anos disto, como disse, não é o primeiro livro, e deu-nos a honra, o privilégio de a ter, na altura, quando eu estava a coordenar esta chancela, de publicar este livro pela Sinapis, que o cria, promove, aconselha e recomenda vivamente. Ela também é, obviamente, para além de escritora, uma pedagoga. Aliás, todos os escritores, ou praticamente os bons escritores, ou quase todos os bons escritores designados infanto-juvenis, são simultaneamente, não poderão fugir a isso, obviamente, bons pedagogos. Ela faz conferências, vai a escolas, tem um ativismo e um dinamismo muito forte, não apenas em Portugal, mas até sobretudo porque ela está sempre num país quando nós nos comunicamos por e-mail ou por outra via qualquer. Ora, agora estou aqui, agora estou ali. Normalmente nem está em Portugal. Portanto, é uma mulher de facto dinâmica, é uma mulher com muita força, com muita vontade de fazer coisas e, de facto, isso também se revela nas suas histórias. E as crianças parece que a adoram enquanto pessoa, enquanto escritora e obviamente adoram os seus livros, a sua produção literária. Recomendamos A Festa no Céu, de Dulce Rodrigues. E agora, mais um género. Portanto, começamos com um livro, uma biografia, um livro de memórias. A seguir foi apresentado um livro infanto-juvenil e agora vamos para a poesia. Este magnífico livro que vos apresento também, posso dizer assim, minha amiga, autora e amiga, já a conheço há alguns anos. Este livro que vos estou agora a apresentar não foi coordenado por mim, aliás, é da Chiada Editora, mas apesar de não ter sido coordenado por mim, isso é irrelevante, é de facto um excelente livro. Aliás, como é dito aqui pelo professor Dr. José Caiado Ribeiro Graça, eu vou ter a tentação de ler aqui um excertozinho muito pequenino da contracapa. Fluxos da Memória revela um traço extremamente invulgar. A autora tem pensamento próprio, tem uma ideia, e esse é um traço que distingue e diferencia as obras pensadas, vividas, autênticas e maduras e depois para lá umas reticências das outras. Ora, há aqui uma pequena ironia, ainda bem que ela existe. De facto, a Isabel Rosete é uma poetisa, eu chamo-lhe a filósofa, faz-me andar um pouco a Hipátia. Conheci, felizmente, aqui há 2 anos antes dela morrer, a Natália Correia. Consigo encontrar aqui muitas semelhanças, até na personalidade, até na forma de ser e de estar no mundo, e também na escrita, na poesia de ambas. Portanto, há aqui uma relação muito forte, que eu acho que é extremamente positiva. E a Isabel Rosete, em cada livro, em cada poema, em cada texto, surpreende e surpreende-nos. Ela chamou aqui a este livro Fluxos da Memória, autobiografias poéticas, e é disso mesmo que se trata.
E tive pena de não ter estado mais envolvido neste livro, como disse, não foi coordenação minha, mas de qualquer maneira tem aqui poemas lindíssimos, tem poemas que são pedradas no charco, tem aqui muitas farpas à sociedade, tem aqui muita crítica filosófica, social, política, de costumes, tem aqui a análise, a reflexão de uma forma poética dos padrões culturais, do ser português, do ser a pessoa neste mundo, não é? Ou não fosse ela também, obviamente, esta poesia, isto vale o que vale, mas há aqui um cunho filosófico muito forte na sua poesia, e isso é uma mais-valia, e acaba por ser uma poesia extremamente diferenciadora do que anda para aí, como diz aqui o professor doutor Caiado Graça, que acabei de ler. É um livro peculiar, uma autora peculiar, com poemas peculiares. Portanto, de Isabel Rosete, Fluxos da Memória, autobiografias poéticas, que o CRIA promove, recomenda vivamente, uma obra da Chiado Editora. Vamos avançar, já que estamos no registro da poesia, para um outro livro de poesia. Este já, felizmente, coordenado por mim, felizmente porque foi para mim uma felicidade, foi para mim um prazer. Aliás, quando eu coordeno livros que de facto gosto e autores que obviamente vou conhecendo ao longo dos anos e que valem a pena, só podemos ficar muito felizes com isso, e é o caso de Amaral Jorge, Francisco Amaral Jorge para alguns, Amaral Jorge para o público, digamos, da poesia. Escreveu um livro, o Amaral Jorge, A Sombra da Memória, foi para a Editorial Minerva. Nesta altura eu coordenava também esta chancela, agora já não. A minha vida deu também uma volta muito grande, mas tive então a felicidade e o prazer de, só estou aqui a ver se não me esqueço da data, mais precisamente em fevereiro de 2011, já lá vai uns aninhos, tive o prazer então de apresentar no auditório de Telheiras, na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, este livro maravilhoso que o autor chamou A Sombra da Memória, um livro de poesia, com uma poesia cristalina. Este autor tem, aliás, os bons poetas são assim, eu ia dizer esta frase mais ou menos feita, mas que aqui se aplica que nem uma luva, como se costuma dizer. Este autor não vê as coisas do mundo, ele vai muito mais longe, e isso é a panagem dos criadores e particularmente dos bons poetas. Ele repara, como dizia muitas vezes o meu querido amigo Júlio Roberto. Amaral Jorge apresenta-nos, já tem uns anos, vai sair brevemente um outro livro desse autor, em princípio terei o prazer de o coordenar, vamos ver, e este autor também há de aparecer em breve, muito em breve, uma entrevista dele no CRIA Promove, estejam atentos. Recomendo vivamente, e aliás, sobre Amaral Jorge, não resisto à tentação de ler uma pequena frase que está aqui na contracapa, que na altura resolvi colocá-la, e que diz assim: Amaral Jorge, uma voz que emerge do profundo das memórias, plenas e intensas de relação humanística com as pessoas, a terra e os sonhos. É exatamente isto que eu também penso de Amaral Jorge. Este livro lindíssimo, A Sombra da Memória, que o CRIA Promove, recomenda vivamente. E depois, ainda no registro de poesia, estão a ver que hoje temos aqui vários títulos de poesia, este também da Sinapis, ou agora da Sinapis Editores, também tive o prazer de o coordenar, enquanto estava a coordenar esta chancela da Sinapis Editores. Portanto, é um livro de 2015. Tem este título bonito, A Primavera dos Meus Sonhos. É da minha amiga também, posso dizer assim, eu gosto muito dela, Maria Alcina Adriano. Já publicou noutras editoras, tem coisas na Chiado, tem coisas na Minerva, tem aqui este livro que agora vos falo, A Primavera dos Meus Sonhos, pela Sinapis. E muito em breve, talvez ainda este mês, esteja a sair um outro título, para não me esquecer o título com este título maravilhoso, interessante, muito poético, As Ondas dos Seus Olhos. É o próximo título da autora, também pela Sinapis Editores, ainda com coordenação minha, e será apresentado também muito em breve. Estejam atentos, portanto, ao site, ao portal do CRIA Promove, às redes e particularmente ao Facebook. Iremos, com certeza, falar e dar conta deste novo título da Maria Alcina Adriano e também da sessão de apresentação que iremos realizar. Mas deste vale a pena, que é este que temos e que já está feito, que eu recomendo vivamente e que o CRIA Promove recomenda. É um livro muito leve,
É um livro, aliás, a autora é uma romântica, aliás, os poetas são quase todos assim, não podiam deixar de o ser. É uma apaixonada pela vida, pela natureza. E este livro, de facto, é um tributo, estes poemas que se encontram neste livro, aos sonhos, e em que ela estabelece aqui uma relação muito interessante entre, metafórica, obviamente, o que é isso da primavera, para além de um ciclo, digamos assim, da vida, de um ciclo temporal, e como é que isso se relaciona com as nossas predisposições, com a nossa vontade, com as nossas paixões. Como é que nós, de alguma forma, podemos tirar mais partido da vida, no bom sentido do termo? Como é que nos podemos tornar mais felizes, tentando manter uma relação mais autêntica, de perfeição, se é que se pode dizer assim, de relação quase divina com a natureza e com o mundo. Portanto, é também uma poesia reflexiva, é uma poesia aqui e ali filosófica, romântica, mas que tem uma particularidade, é que ela, com uma linguagem simples, a Maria Alcina Adriano, comunica de facto, partilha connosco sentimentos e emoções, e nós, de alguma forma, lendo e fruindo os poemas dela, nos sentimos ao espelho e nos revemos e nos engrandecemos, digamos assim, e também é uma proposta de melhoramento da nossa vida e da nossa alma. É um pouco tudo isto e muito mais que eu não consigo dizer nem ninguém, que este livro, A Primavera dos Meus Sonhos, encerra um maravilhoso livro de poesia que o Cria Promove, recomenda vivamente. E agora, já que estamos na poesia, continuamos em poesia. Este livro, que tem quase 500 páginas, esta é uma antologia, foi apresentada há pouco mais de uma semana, em Lisboa. Foi uma antologia que a Célia Cadete e eu próprio coordenamos para a Sinapis. Foi o último livro que nós coordenamos para a Sinapis em termos de antologias e coletâneas. É o segundo volume de uma antologia cujo primeiro volume foi publicado há precisamente um ano, em fevereiro. Esta saiu agora também em fevereiro, portanto o volume 2. A outra tinha 156 autores, esta tem exatamente 100 autores. Tem o subtítulo de Antologia de Poesia e Texto Poético da Lusofonia. E numa sessão muito bonita que se realizou no ISP em Lisboa, no Instituto Universitário, com muita gente, com a participação da Ailena e dos seus músicos. Foi uma sessão muito bonita, aliás, nós demos conta disso, ainda continua no Cria Promove e nas redes. Fizemos uma foto-vídeo-reportagem que podem ver. Queremos continuar a fazer obras desta natureza, achamos, o Cria Promove, os elementos do Cria Promove acham que vale a pena. Nós, já agora aproveito, o Cria Promove está há um tempo a esta parte e agora de uma forma mais empenhada a estabelecer, como disse no início, parcerias. Algumas dessas parcerias, talvez a maior parte, sejam exatamente com editoras, para que com o nosso apoio, não é, trabalhando e colaborando com essas editoras, como temos feito há muitos anos esta parte, queremos alargar o leque, não nos queremos fixar apenas e relacionar apenas com uma única editora, como foi até aqui, não queremos ter apenas exclusividade, antes pelo contrário, queremos trabalhar com várias, tanto que o Cria Promove apresenta, como sabem, vários projetos e vários autores das editoras que nos vão contactando e dos autores que nos vão contactando. Em relação às obras coletivas, não é, às coletâneas e às antologias, nós vamos querer continuar a produzir. No fim deste vídeo falarei de um outro projeto que temos na manga, digamos que temos aí para sair, e que vai ser com uma dessas editoras nossas parceiras. Bem, à parte disso, Enigmas, uma obra de 100 autores, tem aqui uns que gostamos mais, outros que gostamos um pouco menos, mas que é uma obra que vale a pena. O espírito desta antologia é exatamente o ser eclética, o ser diversa, o publicarmos autores de vários quadrantes, de várias sensibilidades, de vários sentidos e formas de pensar e refletir a vida, o mundo e o homem, digamos assim. Vale a pena folhear estas páginas, ir lendo um poema aqui e ali, porque tem aqui, revelou-se nesta obra, de facto, excelentes autores. Aliás, o meu amigo Vonterina, que também está aqui e colabora com o Cria Promove, disse na sessão da apresentação que das muitas sessões, lembro-me disto, porque vem agora a propósito, das muitas sessões de apresentação sobre coletâneas e antologias, de facto, ele chegou à conclusão que esta foi talvez das melhores e das mais bem conseguidas. Portanto, palavras de quem sabe, de um homem que de facto também faz o trabalho de casa e que compara os autores e o argumento da autoridade às vezes também colhe. Portanto, Enigmas,
uma obra magnífica, antologia de poesia e texto poético da lusofonia. Vamos avançar, que é para que este vídeo também não se torne assim tão longo quanto isso. E agora apresento-vos mais um livro infanto-juvenil, é o segundo que vos apresento hoje, dos 10 que tenho para vos apresentar. É de uma amiga e autora que já conhecemos há muitos anos, que é a Isabel Sá Lopes. Um livro magnífico, cuja sessão de apresentação foi feita há pouco tempo, há 15 dias, ou menos do que isso, e que correu muito bem. De facto, é um livro bilingue. Eu não pude estar na sessão por razões que na altura não consegui mesmo, embora tivesse muita vontade de lá estar. Não foi possível, mas foi-me comunicado, de facto, a sessão foi muito acolhedora e muito interessante. E o livro, de facto, os bons livros, os livros infanto-juvenis, não são apenas para as crianças, é para toda a gente. Obviamente que este é um livro para uma faixa etária que vai ali entre os 13, não precisam de saber ler, tem aqui belíssimas ilustrações e quase que também apenas e só pelas ilustrações se consegue compreender a história, a narrativa, mas é de facto uma boa proposta também pedagógica ou didática, porque a Isabel Sá Lopes, enquanto professora também universitária de uma universidade sénior, e enquanto pedagoga, digamos assim, ela escreveu uma história que é uma amizade que à partida parecia pouco provável entre um sapo e um grilo, e que a Magda Produções, portanto, que fez as ilustrações, também captou muito bem a história. É, como disse, uma edição bilingue, português e inglês. Tem essa particularidade e essa vantagem. Então, os mentores da filosofia para crianças, os contadores de histórias nas bibliotecas, as escolas em geral, o público em geral, os pais, os avós, não deixem de ler esta magnífica história às vossas crianças, chamada apenas Amizade, Friendship, que é, como disse e reitero, a história de uma grande amizade entre um grilo e um sapo, com magníficas ilustrações também de Magda Produções e o texto, a história de Isabel Sá Lopes. Um belíssimo livro da Sinapis Editores, que tem pouco mais de 15 dias. E avançamos para um outro título, vamos mudar então de registro, é este que vos apresento agora aqui. Chama-se exatamente Janelas da Natureza. É um livro muito bem feito, muito bem, graficamente bem conseguido. Teria que ser também porque é um livro de fotografia e de poesia, ou de poesia e fotografia. E a fotografia e a poesia é escrita pelo mesmo autor, Acácio Carvalhal Costa. Revelou-se aqui também um bom fotógrafo, de paisagens, de pormenores do dia-a-dia, da vida, e revelou-se, obviamente, já se tinha revelado noutras obras, não foi o primeiro livro dele, nem será, obviamente, o último. Acácio Carvalhal Costa, eu tive o prazer, o privilégio de coordenar para a Sinapis Editores este livro, que foi para mim um prazer, e ainda bem que ele nos escolheu para isso, e fiquei muito feliz com essa sua opção. Dentro em breve aparecerá também, estejam atentos no Cria Promove, uma entrevista do Acácio Carvalhal Costa. É um excelente poeta e que com esta proposta ele de alguma forma tem preocupações ambientais, tem preocupações ecológicas. Eco, como sabemos, a palavra grega é a nossa casa, a casa planeta, a casa do mundo. Aliás, numa sessão muito participada, muito bonita, com muita gente, que levamos a efeito em maio do ano passado na Livraria Aleteia em Lisboa, onde este livro foi apresentado. Aliás, o tom quase geral, todos os que fizeram intervenções, e eu próprio, foi nesse sentido, da necessidade que há em pensar, em repensar, em refletir, em realizar ações, em haver um dinamismo redobrado em relação às questões ambientais. Claro que o livro e a poesia que aqui está e as fotografias que aqui estão não esgotam, nem nada esgotará esse tema, nem é esse o propósito, mas de uma forma poética, de uma forma muito peculiar, muito sentida, muito própria, a do Acácio Carvalhal Costa. Ele passa uma mensagem pedagógica, didática, como ele disse também na altura, que me lembro bem, tinha essa preocupação em relação aos netos, não é? De deixar o mundo um pouco melhor, como aquela velha ideia do Baden-Powell, deixa o mundo um pouco melhor do que o encontraste, e se assim for, terá valido a pena passares por cá. Portanto, é essa mensagem ecológica, é essa mensagem de serenidade, de relação, de uma espécie de regresso, de convite que ele também nos faz. Homem, não é? É preciso olhar com outros olhos a natureza, e é preciso
respeitar essa mesma natureza e é preciso regressar de alguma forma a essa natureza. Também aconselho vivamente, às vezes os prefácios estão a mais, pouco ou nada importam em relação ao conteúdo do livro. Este não é o caso. Já vos falei de uma autora que foi a Isabel Rosete e ela acabou por fazer um excelente prefácio para este livro do Carvalhal Costa, do Acácio, Janelas da Natureza, e vale a pena também, não apenas por isso, mas vale a pena também ler este livro por esse prefácio magnífico e muito bem conseguido que este livro tem da Isabel Rosete. Portanto, Janelas da Natureza, de Acácio Carvalhal Costa, uma obra da Sinapes Editores, e não se esqueça, como disse, daqui a uns dias estará também no portal uma, com certeza, belíssima entrevista deste autor. E agora avancemos para, creio que é o que falta, não sei porque ficaram para o fim, mas às vezes os últimos são os primeiros, do meu amigo e grande artista plástico que eu admiro e respeito bastante há já alguns anos. É um homem que já tem participado em muitas coletâneas e antologias que há mais de 25, quase 30 anos eu venho realizando em várias editoras. E ele também tem uma belíssima entrevista que recomendo e aconselho vivamente lá no portal Cria Promove, e que está divulgada também já pelas redes. Leiam, que vale a pena. Aliás, as nossas entrevistas obedecem a um determinado formato, intencionalmente, não é? Nós não damos muitas questões, mas depois temos respostas tão dispares, tão diferenciadas, tão interessantes e que nos surpreendem, não é? Aliás, o gozo e também de fazer este trabalho é esse, não é? Quando nos envia uma entrevista e quando ela foi bem conseguida e quando o autor de facto se empenhou em dar boas respostas às nossas questões, então tudo vale a pena e isso entusiasma-nos e isso motiva-nos. Portanto, esse entusiasmo e essa motivação é também isso que nós queremos passar aí para o vosso lado. Vão lá, leiam e surpreendam-se com excelentes entrevistas que estão no Cria Promove. O Silvestre Raposo, para além de um poeta, de um escritor, de um contista, não é? Ele é também um excelente escultor, um excelente artista plástico, de uma maneira geral. É um homem de cultura, é um homem que, à semelhança da Margarida Santos, que há pouco falei, é também um homem que respira arte e cultura por todos os lados. Eu apresento-vos este com uma pintura dele, não é, na capa, não podia deixar de ser, um livrinho em edição de autor, que tem aqui, aliás, algumas citações de figuras mais ou menos públicas, outras bastante conceituadas e mesmo públicas, como é o caso do grande escritor Urbano Tavares Rodrigues, que foi amigo do Silvestre Raposo, em que ele diz: poesia, por vezes quase diarial, registro de pensamentos e emoções, que tem o mérito de embelezar a vida de quem a produz como derivativo do cotidiano e comunica com os muitos amigos cúmplices desse prazer. E depois continua num belíssimo texto que o Urbano Tavares Rodrigues escreve aqui sobre o Silvestre Raposo. Uma bonita capa, é uma edição de autor, e que o Silvestre, portanto, que, como disse, artista plástico, é licenciado, obviamente, em artes plásticas, foi professor de artes plásticas e de design em pós-graduações, em doutoramentos, portanto, está representado em várias galerias por esse país fora e creio que também pelo mundo. Tem várias obras públicas, aliás, ele também está na Enigmas, que há pouco falei, e com entusiasmo falou numa obra que está a criar para uma rotunda, portanto agora os pormenores não sei, mas que irá aparecer obviamente essa divulgação. Ele fala de algum do seu trabalho de forma apaixonada, como não podia deixar de ser nessa entrevista que está no Cria Promove. Só vos posso recomendar a leitura e o conhecimento deste homem multifacetado, artista plástico e escritor e poeta chamado Silvestre Raposo. Do mesmo autor, não é? Este outro título, com esta bonita fotografia, ele também é um fotógrafo de arte, digamos, chama-se Contos à Luz do Tempo e são contos magníficos, muito bem conseguidos por este homem multifacetado, Silvestre Raposo. Ora, foram 9 autores, 10 títulos. E agora, para não me esquecer, como há pouco vos disse, nós no âmbito do Cria Promove estamos a fazer várias realizações, portanto criamos o projeto há relativamente pouco tempo, mas já estamos a ter um bom dinamismo, também com o vosso apoio e com a vossa ajuda, que queremos continuar a merecer a vossa confiança. Então, já estamos a receber, aliás, essa informação já está no portal, logo na primeira página, já estamos a receber trabalhos para uma coletânea, que será uma coletânea que não terá mais do que 100 autores, pode ter menos, mas mais não terá,
que é uma coletânea de poesia e texto poético da lusofonia. Então, se, como se costuma dizer, escreve para a gaveta, se está farto de outros projetos, se de facto se cansou do mesmo ramo-ramo das coletâneas que andam por aí, a nossa vai ser diferente, até porque as propostas que vamos fazendo ao longo do tempo têm que ter sempre qualquer coisa de diferencial ou de diferente. E, mais uma vez, Paradigmas é uma coletânea. E estamos ainda a tentar escolher a melhor editora e em breve apresentaremos a editora que estará a colaborar connosco neste projeto. Contudo, já estamos a receber os trabalhos. Basta enviar-nos um e-mail para criapromove@gmail.com, basta ir também ao site, estão lá todos os contactos e depois em breve, assim que possível, estamos a ultimar isso, enviaremos o regulamento com todas as condições, com tudo certinho, tudo transparente, para que possamos, como vem sendo hábito ao longo dos anos, fazer desta vez também uma boa coletânea, uma coletânea que vale a pena, que seja diferente e que marque a literatura e particularmente a nossa poesia e o nosso texto poético. Portanto, ficam desde já convidados, pensem nisso, enviem-nos um e-mail, contactem-nos e nós teremos então todo o prazer, todo o gosto em vos enviar o regulamento desta nova coletânea que está em formação e que estamos desde já a preparar. Depois, um outro projeto que queremos de alguma forma comunicar convosco agora. Em abril, estamos em março, mas abril é já a seguir, vamos realizar a primeira sessão da tertúlia Cria Promove, que anda à volta de um jantar poético, artístico e musical, como lhe chamamos no nosso prospecto, e queremos convidá-lo para esse jantar. Normalmente fazemos quase tudo em Lisboa, não é? Mas agora uma das nossas intenções é descentralizar um pouco. E este primeiro jantar, esta primeira tertúlia à volta de um jantar poético, artístico e musical, vai ser na cidade de Almada, aqui bem perto de Lisboa. Portanto, e depois veremos se voltamos a Lisboa, se iremos fazer no Porto, nas ilhas, quem sabe. Queremos ver até que ponto conseguimos ter condições e eventualmente patrocínios para podermos depois realizar, à razão mais ou menos que é a nossa intenção de uma sessão de 2 em 2 meses, portanto bimensal, uma sessão. Queremos arranjar um núcleo duro de escritores, poetas, artistas, dramaturgos, homens ligados ao cinema, à moda, homens e mulheres, obviamente, à moda, ao teatro, às artes plásticas. E depois, porque não queremos muita gente também, aliás, esta primeira sessão, o limite é mesmo 45 pessoas, e depois, à razão de uma tertúlia bimensal, ou de 2 em 2 meses, vamos manter esse núcleo duro de discussão, de debate, de reflexão sobre a cultura, as artes, a literatura, a poesia, o cinema, a moda, e até a própria comunicação social, não é? Que também queremos refletir sobre isso. Como nós dizemos, é aqui no nosso prospecto, conversas, animação, diferenças, atitudes, um projeto diferente para pessoas diferentes. Queremos reabilitar a velha tertúlia à antiga portuguesa. Isto vale o que vale, mas é esta a nossa intenção, é o nosso propósito. Estamos nisto com autenticidade. Achamos que as redes sociais são importantes, a televisão e a comunicação social tradicional, obviamente, que é importante, mas as pessoas estão um bocado alienadas com tudo isso. Há que regressar um pouco ao convívio, aos olhos nos olhos, ao cara a cara, ao criticarmos-nos mutuamente, às cumplicidades, à reflexão em conjunto, à opinação coletiva, digamos, em que possamos, cara a cara, olhos nos olhos, discutir arte, discutir literatura, discutir cinema, discutir teatro, discutir moda, enfim, aquilo que for relevante na altura. Portanto, o Cria Promove convida-vos, isto tem um prazo, vão ali ao nosso portal, comuniquem connosco, enviem-nos um simples e-mail e nós enviaremos o regulamento. Portanto, é apenas o pagamento de um jantar simples, um jantar melhorado, e pela noite fora, a partir de uma determinada altura, nós vamos discutir, debater, vamos conviver com música, com alegria, vamos ter apontamentos de música, de humor, apontamentos de performance artística, eventualmente de teatro, enfim. Será uma surpresa também, nós não queremos planear muito estas tertúlias, estamos a contar com o vosso talento, com a vossa predisposição. Também, antes que me esqueça, vai haver oportunidade para trocas de produtos, portanto um autor escreveu um livro, o outro escreveu outro, porque não trocar, porque não partilharem
os seus produtos culturais, um artista plástico com outro artista plástico ou com um escritor. Enfim, a ideia é criar nestas nossas tertúlias diferenciadas muita cumplicidade, muito amor, muita paixão, muito entusiasmo à arte, à cultura e particularmente à literatura e às artes plásticas, por aquilo que estamos a ver, pelas inscrições que já vamos tendo, são mais esses criadores que estão a aderir, os escritores, os poetas, os músicos e os artistas plásticos. Então, estão convidados, hoje foram falados neste vídeo mensal de março 9 autores e foram apresentados 10 livros. O meu nome é Ângelo Rodrigues, sou um dos elementos do Cria Promove, juntamente com a Célia, com o Rodolfo e com outras pessoas que não estão muito na equipa, mas que vão colaborando connosco. Foi um prazer, um privilégio, uma honra. Espalhem, divulguem também este vídeo. Venham até nós, não escrevam para a gaveta. Se têm produtos para divulgar e comunicar, partilhem connosco. Comuniquem, teremos muito prazer em vos conceder uma entrevista, seja em vídeo, seja por escrito. Portanto, nós temos 4 produtos diferenciados. Basta ir ao portal e ver o que é que lá temos para vos oferecer. Apareçam nas nossas realizações, inscrevam-se na tertúlia, na primeira sessão da tertúlia Cria Promove. Vejam também a possibilidade de participarem na coletânea Paradigmas. É para nós um prazer, uma honra. Boa cultura, boa arte, boa literatura, bom cinema, boa moda, enfim, tudo de bom. Até um dia destes. Sejam felizes. Obrigado.